estão aqui. Esse é um momento difícil, é a maior parte do dia, mas não agora, né? Agora é um momento de troca, é um momento que a gente consegue expor um pouco do que temos feito nas nossas universidades e nesse programa, um programa tão importante que é o Prof. História. Eu queria agradecer muito aos que organizaram esse primeiro ciclo. Acho que esse primeiro ciclo já entrou para a história do Prof. História, assim como aquele primeiro encontro em Salvador. E aí, um agradecimento especial para o Alex, da Unifap, para o Renan, da Universidade de Pernambuco, que estão aqui sempre nos assessorando, presentes em todas as mesas, né? Tiveram um trabalho desde o início, junto com uma comissão também muito bacana. Eu vi que a Mônica Silva está aqui, devem ter outros. Então, agradecer demais a todos que nos proporcionaram esse seminário. Já tá se aproximando do fim, deixando um gostinho de saudade. No banco de dissertações do Prof. História e também no seminário de Salvador, no primeiro encontro que aconteceu em Salvador, ficou muito perceptível o grande número de dissertações que estão sendo produzidas no âmbito do Prof. História, que tem como tema o patrimônio. E aí, algumas também são de história local, mas tratam, né, de alguma forma dessa interface com o patrimônio, e por isso a ideia do tema proposto, né? O tema que foi proposto nessa mesa foi desafios e possibilidades para o ensino de história em trabalhos com bens tombados, sítios patrimonializados e objetos museais. E veio da nossa prática profissional e também dos trabalhos que nós orientamos já no Prof. História. Eu estou feliz de poder realizar esse debate com duas professoras e pesquisadoras que eu conheço de longa data, por já estarem nesse campo do patrimônio, e a Janaína também no campo da história do turismo há algum tempo, né? Então, sempre nos encontramos nos congressos e fazemos algumas parcerias, e agora ter a alegria de tê-las conosco no Prof. História, né? A Janaína já há bastante tempo, né? Inclusive coordena o núcleo da Universidade Federal de Sergipe, a Aline há um pouco menos tempo, mas que bom que estão todas aqui conosco. Vou tentar, então, apresentá-las de uma forma rápida, para a gente poder dar prosseguimento às apresentações. A Aline Montenegro Magalhães é historiadora do Museu Histórico Nacional, professora do Prof. História da Unirio, atualmente está desenvolvendo pós-doutorado com a pesquisa Os Negros no Museu Histórico Nacional, por uma coleção descolonizada, 1922 a 2018, desenvolve e orienta pesquisas e escreve sobre colecionismo, Museu Histórico Nacional, heranças materiais da diáspora africana no Brasil. A professora Janaína Cardoso de Mello, professora do Prof. História, da Universidade Federal de Sergipe, coordenadora também desse núcleo, também, né, uma longa trajetória na área do patrimônio, desenvolve pesquisas, orienta, escreve trabalhos sobre patrimônio cultural, turismo, museus, desenvolvimento sustentável, ensino de história e tecnologias sociais. De acordo, então, com o combinado, cada uma das convidadas fará uma apresentação e depois abriremos para o debate. A professora Fábia conduzirá inicialmente o debate. A ideia é que vocês, ao longo da apresentação, coloquem algumas perguntas também no chat, e aí nós vamos tentar ler algumas dessas perguntas e depois espaço para que alguns também possam aparecer e fazer perguntas. Então, nós pensamos aqui em quem seria a primeira. Claro. Neila, posso fazer um comentário? Não, só saudar a Janaína e a Aline, boa noite. Né? Eu não as conheço, prazer em conhecê-las aqui desde o primeiro ciclo virtual. Só para reforçar o que a professora Leila disse, quem quiser falar... Acho que está com problema no microfone. De forma breve, pode se inscrever aqui pelo chat. Deu? Vocês me ouviram? Cortou no iniciozinho, mas acho que deu para ouvir, sim, Fábio. Acho que só... Só quem quiser perguntar,
escreve no chat, pode escrever no chat ou se inscrever para falar, fazer a sua pergunta de forma online aqui, visualmente também, mas de forma breve, tá bom? Obrigada. Só reforçando aqui para todos os que estiverem participando, eu sei que tem gente que de repente está participando pela primeira vez, deixar o microfone desligado para que nós não tenhamos problemas de áudio. São muitas pessoas participando e pode dar problema. Então, de acordo com a nossa conversa prévia, não é? Pensamos em começar com a professora Janaína, talvez, embora também sejamos, né, de cidades próximas, mas agora ela é de mais distante, como está em Sergipe, eu e a Aline estamos no Rio, então ela é de mais longe, poderia começar a apresentação, por favor. Boa noite, Janaína. Tem que habilitar o microfone. Janaína, é só baixar o cursor do mouse, aí vai aparecer embaixo essa faixa branca e tem um microfonezinho que está em vermelho. Você tem que clicar para ele ficar transparente. Foi. Foi? Foi. É porque meu computador está com um pouco de vontade própria, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Leila, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com a Aline, com todo mundo do Prof. História. Né? É um prazer estar com os alunos da rede, né? Muitos, a maioria eu não conheço, alguns eu encontrei lá no evento da Bahia. E é uma felicidade estar falando desse tema, né? Na verdade, isso faz parte de toda uma trajetória interdisciplinar, multidisciplinar, que eu posso dizer que começa lá na Unirio, com mestrado em Memória Social, né? Meu primeiro mestrado, depois eu vim para cá e acabei fazendo um segundo em Turismo, e esse trânsito de graduação, doutorado por História, e que me aproximaram muito do patrimônio, principalmente pelos 8 anos no curso de Museologia também, por ter sido professora do mestrado em Arqueologia. Então, isso fez com que o patrimônio estivesse dentro do meu cotidiano e, principalmente, vir também para Sergipe e trabalhando em Laranjeiras, em São Cristóvão, que são 2 cidades que refletem o patrimônio de todas as formas, né? Então, e aí eu tinha preparado inicialmente uma coisa completamente diferente para falar, que seria sobre o patrimônio e as novas tecnologias, que é algo que eu também já venho trabalhando há algum tempo, mas diante do contexto que a gente tem vivenciado nesses últimos dias, né, desde a morte do George Floyd, dia 25 de maio, não teve como, e eu acabei mudando completamente a minha apresentação para falar um pouco sobre essa questão das memórias, digamos que indigestas, e como, dentro do ensino de história, nós, como professores que trabalhamos com patrimônio, esse patrimônio herdado majoritariamente, né, numa cultura de colonialismo, de conquista, então como a gente lida com esse tipo de situação, de protestos, de contestação a essa história, a essas memórias que estão acontecendo, né, no tempo presente. Então, acabei preparando um pouco a minha apresentação em cima disso e trazendo um pouco alguns relatos de trabalhos que alguns que eu tenho desenvolvido com os alunos da graduação, né, na disciplina de História e Patrimônio Cultural, que eu ministro, e outros que são os alunos do Prof. História, né, os mestrandos que já defenderam e que também têm desenvolvido trabalhos maravilhosos nessa linha do patrimônio, principalmente do patrimônio negro ou do patrimônio indígena. Né? E aí, enfim, então essa é a minha perspectiva, né, de trabalhar com vocês. Vou para a apresentação agora, Leila? Sim, por favor. Posso? Bom, claro. Agora é aquele momento que eu não vejo mais vocês, né? Vamos lá. Estou sempre para dar tudo certo aqui. Qualquer problema eu falo aqui, se estiver tudo bem. Tá bom. Tela inteira.
compartilhar. Gente, aparece alguma coisa aí para vocês? Ainda não, mas acho que demora um pouquinho. Me avisem. Se estiver carregando para... Ah, tá. Se ele dá umas... Eu estou roteando pelo celular, porque o roteador de casa não está muito bom, então... Apareceu para vocês, gente? Aí? Vai começar a aparecer. Isso. Me avisem aí quando aparecer. Já apareceu o primeiro slide com o título. Ah, pronto. Então tá, então lá vamos nós, né? Apareceu o segundo? Ainda não. Agora foi. Ah, pronto. Então, assim, eu trouxe essa imagem, que eu acho que é uma imagem emblemática, que, né, essa semana o artista plástico Banksy, né, ele divulgou no Instagram, né, que é uma obra de arte que ele fez agora, nesse contexto, né, e nesse contexto de questionamentos da história. Eu acho que ela é bem emblemática do que a gente está vivenciando e justamente de como ensinar história a partir do patrimônio cultural e desse patrimônio que vem de uma história que é dinâmica, mas tem também seus marcos, seus pontos de relações de poder, de institucionalização. Então, como trabalhar com isso sendo historiadores, como evitar alguns perigos, né, que justamente uma ideia de apagamento de memória, uma ideia de revisionismo histórico poderia trazer para a gente. Então, como lidar com todos esses problemas da contemporaneidade, né? Eu não sei se o segundo slide está aí, o outro slide, mas enfim. A ideia é pensar em outras narrativas históricas para o século XXI, né? Então, eu acredito que pensar nesses protestos, onde você tem a derrubada de estátuas, que tem uma legitimidade real, concreta, a partir do sofrimento dos corpos negros, da opressão, da questão da história da conquista, do sofrimento, né? E dessas homenagens que foram feitas num passado que muitas vezes não cabe mais dentro desse presente. Claro que a gente entende que existe uma legitimidade nesse momento de revolta e nesse momento de pensar, né, justamente em eliminar ou aproveitar esse momento para eliminar esses símbolos de uma dominação, de um aprisionamento, né, num passado que parece não querer ir embora. Mas dentro dessa perspectiva, acredito que tem algumas perguntas que a gente precisa enfrentar. Primeiro é pensar, quando a gente vê essa situação de derrubada do estatuário urbano, a gente está pensando numa derrubada da história? Que história? Quais são os valores que eram do passado até o presente momento? E dentre esses valores que estão com a gente, será que ao derrubar estátuas a gente está derrubando também esses valores? Em que medida, né, quando a gente trabalha com os nossos alunos, esse contexto urbano, ou se a gente não trabalha e pretende trabalhar, como trabalhar esse contexto urbano, dessas homenagens, desse estatuário, desse patrimônio cultural que ainda, em grande parte, é esse patrimônio branco, português, conquistador, né? Quais as representações desse estatuário urbano que têm sido salvaguardadas como lugar de memória? E aí a gente pensa sempre no Pierre Nora, né? A gente pensa que, ao longo desse tempo, a gente teve uma ampliação desse próprio conceito, principalmente pelos historiadores, pelos intelectuais argentinos, trabalhando com territórios de memória, onde você não teria só uma questão de homenagens, de
de homenagens circunscritas a museus, a monumentos, mas você teria, dentro dessa perspectiva de territórios de memória, por exemplo, uma comunidade, algo vivo, algo em movimento, algo mais dinâmico, né? Uma pessoa com as suas próprias memórias, ela seria um território de memória, né? E tem se utilizado muito isso, principalmente a respeito da questão da ditadura militar na Argentina, né? Pensar, e aí você tem uma outra perspectiva lá, que é justamente a luta para que se mantenham erguidas, né, as delegacias, onde houve tortura, onde houve aprovisionamento, e transformando essas delegacias em museus, em arquivos, né? Em Córdoba, a gente tem uma dessas delegacias que é um museu, que tem um audiovisual fantástico das pessoas que foram torturadas ali, que tem as inscrições nas paredes, né? Daquele momento, você tem toda uma carga muito profunda de tristeza, de um sentimento muito forte, mas, ao mesmo tempo, você tem uma reflexão e uma formação das novas gerações, todo um trabalho com as escolas, né? Naquele espaço. Né? Então, uma outra questão que se coloca é, se devemos destruir ou remover o estatuário urbano, esse estatuário urbano, para um outro local. E que local seria esse? Seria um museu? Então, vai se musealizar o estatuário urbano, e isso não mantém a questão da simbologia, da representação, né? Do que eles significaram, do que eles postergaram para esse presente. Então, são questões que a gente vai ter que lidar. Como lidar com as memórias indigestas no presente? Né? Então, e eu acho que uma das questões, talvez, que me incomode mais nesse momento, não estou dizendo que eu tenho resposta para elas não, tá, gente? Vocês podem até me bater no final disso. Mas, assim, uma das questões que tem me incomodado muito, e para essa talvez eu tenha uma resposta, é a quinta questão. Para uma educação antirracista, quem deve ter o protagonismo na elaboração de uma outra narrativa sobre as populações negras, né? Porque, ao acompanhar os inúmeros textos, desde redes sociais até as publicações em jornais nacionais e internacionais, o que eu tenho visto é que quem está, mesmo com a derrubada dessas estátuas que representam socialmente, simbolicamente, homenagens, né, a racistas, a escravocratas, né? Mas quem está escrevendo sobre isso são justamente pesquisadores brancos e, em sua maioria, homens. Eu fiz uma quantificação de vários artigos e a gente encontra pelo menos 90% são homens brancos falando sobre justamente essa situação do tempo presente. E 80% deles jamais trabalharam com a temática do patrimônio cultural. Então, também são questões para a gente se colocar, né? A gente está falando num momento de mudança histórica, de movimento, de história viva acontecendo, e a gente, dentro da academia, ou dentro dos nossos procedimentos metodológicos, a gente ainda vai continuar tendo pesquisadores se colocando como porta-vozes de uma comunidade. Eu acho isso sempre muito perigoso, né? Eu acredito que esse era o momento, já que a gente tem um corpo midiático que é controlado em grande parte por uma sociedade, né, majoritariamente elitista, branca. Então, a tendência é procurar pares intelectuais que refletam o que eles são, né? Que sejam um espelho deles mesmos. E aí, nesse momento, eu acredito que seria um momento de ruptura se essas pessoas que estão sendo procuradas para escrever, para falar, para se colocar, se elas dissessem, olha, tem fulano, tem a Aline, que trabalha com a questão do patrimônio. É uma pesquisadora negra, é uma pesquisadora que está dentro do Museu Histórico, tem a Ana Flávia Magalhães, da UNB, tem a Djamila Ribeiro, tem tantos pesquisadores negros que têm trabalho sobre a questão da educação antirracista que poderiam estar assinando esses artigos, e quem você vê ainda assinando esses artigos pregando uma educação, uma história antirracistas, são homens brancos. Então, mais uma vez, as mulheres saem do palco, mais uma vez, os negros saem do palco justamente para terem seus porta-vozes como seus representantes, né? E eu acredito que
existe uma possibilidade de a gente trabalhar com diferencial, né? Aqui em Aracaju, quando eu cheguei aqui, e quando eu mudei do curso de História para do curso de Museologia para o curso de História, eu lembro que uma das coisas que eu ouvia muito eram as pessoas falarem que aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, não havia negros. Que os negros que estavam aqui eram baianos, tinham vindo da Bahia, que aqui não havia negro, porque existe uma cultura muito forte justamente de homenagens, né, a personalidades que são justamente donas de fazendas, poder político, local branco. Então, o próprio Instituto Histórico e Geográfico, né, daqui traz muito essa representação branca dominante, né? A própria universidade, dentro do meu curso de História, dos 21 professores, a gente conta nos dedos, né, quantos são mulheres e principalmente negros, né? Então, assim, é uma realidade muito distoante, né? E dentro disso, eu comecei a perguntar aos alunos se eles não queriam fazer um projeto que a gente pudesse trabalhar justamente esse silenciamento, esse ocultamento da negritude que existe, que está presente aqui, mas ela é invisibilizada, né? Então, dentro desses monumentos que a gente tem aqui, por exemplo, a praça do Museu do Estado, que é o Museu Olímpio Campos, né? A Praça Fausto Cardoso, tem uma estátua central que justamente representa esse poder político branco aqui em Aracaju, né? E nessa praça houve um linchamento de um negro que era torneiro mecânico, que durante o período de Vargas tentou conter, né, os arroubos na multidão para que se fizessem protestos pacíficos. E ele foi assassinado na praça, e a praça não tem nenhuma plaquinha, né, fazendo menção a ele. Né? Na Orla, a gente tem um monumento interessantíssimo, que é sobre os fundadores da nação, os formadores da nação, e só tem uma estátua negra que é de Zumbi, só que Zumbi é de Alagoas, não é de Sergipe, né? Então, ou seja, a única coisa que a gente encontra de referência material negra, né, aqui em Aracaju, pertence a outro estado, e não a gente, né? Então, ou seja, a representação do negro em Sergipe, do negro sergipano, não aparece. E a gente tem as histórias de Mulungu, nos quilombos de Sergipe, que o professor Petrônio Rodrigues trabalhou com isso, né, em um artigo, né, mas isso não está presente justamente nesse corpo material, né? E aí, quando a gente pensa isso, nesse ocultamento, nesse silenciamento, e vai trabalhar com a história local, a gente vai ter que fazer escolhas, né? E essas escolhas, elas trazem também um contexto com o qual a gente vai ter que trabalhar com o tempo. O tempo é o métier do historiador, né? E o historiador vai ter que trabalhar justamente com as rupturas e com as permanências, né? Dentro disso, foi uma opção minha e dos meus alunos da graduação trabalhar com os percursos do patrimônio negro em Aracaju, em Laranjeiras e em São Cristóvão. Então, a gente acabou fazendo um projeto, foi um projeto de mais de 2 anos, que está agora no processo de design de uma cartilha digital, que vai estar trazendo esse patrimônio negro. Mas dentro disso, como a gente não encontrava esse patrimônio negro da forma tradicional ou convencional, né, ou seja, reconhecido pelo IFAM ou pela Coordenação de Cultura do Estado, né? Então, como a gente não encontrava isso, os meninos foram nos museus aqui de Aracaju, não encontraram essa representação, e quando encontravam, eram atabaques se desfazendo, por exemplo, né, em alguns museus. Então, uma amostra de... mesmo musealizados, os objetos não tinham o mesmo tratamento que outros objetos, né, que representavam uma outra cultura étnica, né? Então, a gente passa a ter uma dificuldade muito grande para identificar isso, pelo menos nas formas tradicionais. E a gente precisou lançar a mão da multidisciplinaridade no método de pesquisa, utilizar antropologia, sociologia, museologia, literatura, as artes, para trabalhar justamente com essa multidisciplinaridade no método de pesquisa, para trabalhar com os percursos do patrimônio negro, patrimônio que era autoidentificado pela própria população negra,
né? E muitas vezes um patrimônio móvel, que a gente chamava de patrimônio flexível, patrimônio móvel, que era o patrimônio da barraquinha de acarajé, da Dona Nara, por exemplo, né? Que ela montava todos os dias, mas ela desmontava à noite para ir para sua casa. Então a gente sabe que aquilo ali estava há 20 anos, há 25 anos ali, então era um patrimônio, né, daquela comunidade, era um patrimônio para ela, mas não tinha essa visibilidade, né? Uma outra coisa que chamou muita atenção da gente também é que se você faz uma opção para trabalhar com a questão do patrimônio negro, né, se você quer justamente tirá-lo da invisibilidade, porque uma coisa que a gente descobriu é que existe muito desse, quando você abre o seu olhar para além do conceito de patrimônio cultural e pensa nesses percursos negros, nesses lugares de ocupação, de vivência, de experiência, de troca, de afetos, de trabalho, de cultura, quanta coisa a gente encontrou, né? Nas artes, referenciais de cultura política, não é? Então foi muita coisa. Depois a gente estava com dificuldade para a gente ter que selecionar e cortar algumas coisas da cartilha, porque a cartilha, uma cartilha pedagógica para o ensino fundamental, iria ficar muito grande se a gente colocasse tudo. A gente até pensou em fazer volume 1, 2, né? Então existe, só que é invisibilizado pela própria ideia do patrimônio tradicional, né, com a chancela de determinados órgãos ou de determinadas personalidades. E uma outra, então, cabe realmente a gente ter esse olhar distinto e mais, construir uma narrativa que inclua principalmente o arcabouço teórico composto por autores negros. Não adianta você trabalhar sobre o patrimônio cultural negro, você falar em derrubadas de estátuas, de uma educação antirracista, e a sua bibliografia ser majoritariamente composta por homens brancos. Não é dizer que eles não possam ser usados, mas buscar esses autores negros que estão aí há muito tempo, né? Tanto os novos, que conseguiram ter talvez uma notoriedade maior hoje entre alguns estudantes mais jovens, mas outros que já têm uma carreira, uma trajetória consolidada também, e parece que foram sendo esquecidos ao longo do tempo, né? Então, trabalhar com essa bibliografia. E a gente sabe que quando a gente escolhe um tema desse para pesquisa, ele nunca fica só na teoria, ele passa para a prática, até porque quando a gente trabalha com patrimônio, a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo uma prática e não apenas a teoria. E aí, se você está trabalhando com isso, pensar na questão da doação às bibliotecas, tanto universitárias quanto as bibliotecas de bairro, municipais, estaduais, de livros de autores negros, né? No caso da gente aqui na UFES, a gente optou por uma personalidade, que era a Beatriz Nascimento, né? Foi uma historiadora sergipana que foi para o Rio de Janeiro, estava fazendo um mestrado em cinema, acabou sendo assassinada pelo marido pelo companheiro de uma amiga dela, ao defender essa amiga de violência doméstica, né? A Beatriz, ela é uma das co-organizadoras do documentário Ori, né? Então, assim, é uma figura fantástica que tem trabalhos justamente na área da questão dos conceitos de identidade quilombola, de pensar, né, essa questão da identidade negra, ir para as academias discutir isso. Ela teve dentro do movimento negro, dentro dos coletivos negros da USP, né? Em 2018, final de 2018, a USP publicou uma coletânea de trabalhos dela. A gente tem uma biografia dela escrita pelo Alex Hetz, Eu Sou Atlântica, muito, muito interessante, que a gente consegue baixar em PDF no YouTube, né? No Google, né? Então, assim, ela foi um mote inspirador para a gente, porque dentro da universidade, o Departamento de História, com quase 50 anos, nunca tinha feito nenhum trabalho sobre Beatriz Nascimento. Então, Beatriz Nascimento não existia para Sergipe, mesmo sendo sergipana. E a ideia, a justificativa era sempre que ela tinha ido para o Rio de Janeiro. Então, foi para o Rio de Janeiro, acabou, né? Não interessava mais. Mas a gente tinha uma série de outras personalidades aqui, homens brancos, que foram para o Rio de Janeiro, e existe até hoje um culto a eles, dentro da academia, em outros espaços culturais, acadêmicos, né? Então, a gente vê esse apagar, esse silenciar de memórias por ser uma mulher, por ser negra, né?
E esse projeto acabou incentivando os meninos a se organizarem com outros alunos de outros cursos. Eles fundaram o Coletivo Negro Estudantil Beatriz Nascimento, na UFES, que faz várias atividades, né, que inclusive fiscaliza a questão das cotas dentro da universidade, cria espaços para manifestações culturais, para resistência dos alunos, para pleitear bolsas, uma série de outras coisas, né? E eu acredito que esse projeto também serviu para mudar, não mudar, mas digamos que intensificar o meu próprio engajamento por mudanças institucionais. Então, fazer um levantamento quantitativo de quantos professores negros e negras existiam dentro da universidade, né? Questionar aos órgãos maiores por que, né, um número tão baixo de negros e negras, já que a gente tinha dentro das nossas pós-graduações tantos negros e negras. Então, a gente formava em mestres e doutores esses negros que não voltavam para a universidade. O que estava acontecendo, né? Então, esses questionamentos acabaram virando outros trabalhos, que foram cartilhas digitais de docentes negros e negras dentro da universidade, né, para trazer um pouco essa reflexão, né? E aí, a gente contou, dentro desse projeto da Beatriz Nascimento, com 2 alunos de artes visuais, né, que fizeram todo o projeto imagético gráfico. Então, a gente fazia as idas pelas cidades, as visitas técnicas nos locais patrimoniais, que a gente entendia ou chamava por locais de patrimônio negro, né? E que a gente perguntava à comunidade negra e ela indicava para a gente. Então, por exemplo, a parada de ponto de ônibus da universidade, onde havia os grafites de grafiteiros negros com motivos, né, da comunidade negra para a gente, eram espaços interessantes para a gente pensar, né? Então, a gente fotografava esses espaços, fazia uma busca por esses grafiteiros que assinavam a sua obra, né? E, a partir daí, a gente pensava em como seria a Beatriz Nascimento apresentando esses espaços. Então, a nossa cartilha é Beatriz Nascimento apresentando esses espaços do patrimônio negro urbano, né, aqui em Aracaju. Então, ela está lá no ponto de ônibus, né, justamente sentada próxima a uma parede grafitada, né, ela aparece numa outra com um visual totalmente moderno, urbano, hip hop, né, diante de uma parede grafitada. E a gente fez todo um trabalho também com a comunidade de músicos hip hop aqui de Aracaju, músicos negros, né, que fazem apresentações, né, para as comunidades negras, que tem toda uma relação identitária, né, e a gente trabalhou muito com eles. A gente trabalhou com teatro negro também, aqui em Aracaju, né? Aqui também há um quilombo urbano, a comunidade Maloca, inclusive um aluno de história, né, justamente morador dessa comunidade. Ele abriu para a gente os espaços, né, de conhecer o pessoal, desde o pessoal que fazia o trançamento de cabelos, né, até a venda de acarajé. Então, a gente foi justamente trazendo essas memórias desses espaços, dessas pessoas, né, e ilustrando a nossa cartilha com essa imagem gráfica, esse desenho mais animado e a própria fotografia, né? O próprio mercado público em Aracaju, onde a gente tem os vendedores de ervas, toda uma ancestralidade religiosa. Então, a gente trouxe isso também. A gente descobriu figuras fantásticas lá, envolvidas com a política, com a resistência à ditadura militar, no período de 64 aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, né? Então, foi bem interessante, e a gente foi construindo essa Beatriz que apresentava esses espaços e que ia adquirindo um pouco o contorno desses espaços, né? E aí, por isso que eu faço questão de apresentar esses meninos, a Maria da Conceição, o Iago, que foram meus bolsistas PIBIC, a Larissa e o Rafael, que foram os designers, os artistas visuais que fizeram, né, essas imagens gráficas da Beatriz Nascimento. Essa cartilha, ela acabou resvalando, na verdade, resultando num outro projeto mais rápido, que foi uma cartilha de homenagem, né, às mulheres negras e trans na ciência, que são professoras na UFES. Então, está para download gratuito também, né?
E, a partir daí, a gente começou a trabalhar com essas bibliografias que deram suporte ao projeto nas aulas da graduação. Então, hoje é muito difícil eu trabalhar alguma aula da graduação, didática e metodologia do ensino, história e patrimônio cultural, história da educação, sem ter autores negros também para dialogar, né? Então, a gente foi desde autores internacionais, Bell Hooks, Angela Davis, né? Mas também trazendo Djamila Ribeiro, Silvia Almeida, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, né? E por aí vai, né? O Alex Hetz e a Pamela Passos, que inclusive esteve aqui com a gente no evento do Prof. História em fevereiro. Então, valorizando cada vez mais, vai estar voltando para as bancas de qualificação dos alunos, e tem um material fantástico sobre as lan houses nas favelas, né? E aí, assim, para apresentar o que no Prof. História também tem feito nesse sentido, em 2018, final de 2018, foi inaugurado um padrão de estátuas, uma ao lado da outra, de frente para o Museu da Gente Sergipana. Essas estátuas são representantes da cultura imaterial de Sergipe. Então, a gente tem o que a gente chama de folguedos, ou de cultura popular, de dança, de apresentações, que são as taieiras, o São Gonçalo do Amarante, o Reisado, né? A gente tem o Parafuso, que representam vários municípios, mas principalmente Lambiçu de Caboclinho, principalmente Laranjeiras, né, e São Cristóvão. E a minha orientanda, Eliana Dias, do Prof. História, ela defendeu em fevereiro desse ano, e ela fez a apresentação, inclusive, de um protótipo no seminário na Bahia, de um jogo onde ela justamente se apropria desse estatuário, né, e faz um jogo, que é o Ponteiros da Memória, aonde os professores com material reciclado podem construir seus tabuleiros e fazer um jogo e trabalhar com as músicas, aquelas músicas carregadas de preconceitos, justamente para desconstruir essas músicas, para identificar nessas músicas, porque muitos meninos cantam essas músicas sem compreender exatamente o que essas músicas dizem, de tão forte que elas estão impregnadas. Então, é o que eu digo, não adianta a gente simplesmente retirar sem construir uma consciência crítica a respeito disso, né? Um outro trabalho que foi defendido no mesmo período agora foi o trabalho da Fernanda, né, a Fernanda Andrade, que foi me orientando também, que é o Sons do Tinguibotó, que foi um e-book multimídia sobre a cultura e identidade indígena em Alagoas. Então, ela foi para a comunidade indígena, né, lá em Alagoas, no Agreste alagoano, Arapiraca, e dentro dessa comunidade indígena, ela buscou um núcleo de produção de vídeos que é composto pelos próprios indígenas. Então, ao invés de ela fazer os vídeos, ela justamente trouxe essas produções para o e-book multimídia. Então, para trabalhar a história, a cultura indígena local, enquanto um patrimônio cultural, a partir desse próprio protagonismo dessa comunidade indígena Tinguibotó, né? E aí, para ir finalizando, né, o trabalho do Luciano, que foi meu primeiro orientando no Prof. História, que foi uma HQ sobre os caminhos de uma escrava da África em Sergipe, né? O Luciano Ferreira, ele fez uma HQ, foi um trabalho assim monumental no sentido dele ter contratado 4 desenhistas e ter brigado com quase todos porque queria a perfeição histórica, né? Nesse sentido, e ficou um trabalho tão bom que ele foi chamado para um concurso no Instituto Federal aqui de Sergipe. E quando viram o trabalho dele, ficaram encantados e publicaram. Então, no ano passado, essa HQ dele, a dissertação dele do Prof. História e HQ foi publicada e tem a versão digital que fica disponível para todos os professores poderem usar. Inclusive, está sendo utilizada pela rede do IFES, né, do Instituto Federal de Sergipe, aqui como um recurso pedagógico histórico. Então, da primeira turma, ele já conseguiu ter esse sucesso que nos deixa muito felizes, né? Então, acho que a grande questão é a gente pensar que a gente pode falar em derrubadas de estátuas, sim, né, como um movimento legítimo, mas isso tem que vir acompanhado de muito mais coisas. Eu acredito que, na verdade, a gente tem uma maior incapacidade de lidar com essas memórias no sentido do plano de uma reflexão mais crítica, de
Como trabalhar com isso? Como mexer com essas memórias que nos trazem tanta dor, né? Como questioná-las? Né? Como construir um compromisso de responsabilidade, de mudança e de transformação? Então, essa da sociedade. Então, não adianta a gente derrubar a estátua se a gente continua com uma sociedade onde a gente tem um nível de empregabilidade, onde as pessoas negras recebem menos ou estão mais desempregadas, onde a gente tem a violência policial acontecendo com uma barbaridade muito forte sobre as comunidades negras. Então, o que adianta derrubar uma estátua se eu não derrubo um valor, se eu não derrubo uma prática, né? E para derrubar um valor e uma prática, isso tem que ser visto, tem que ser comentado, tem que ser criticado, tem que ser apontado, tem que ser estudado. Então, eu acredito, assim, e defendo que o papel do professor de história, muito mais do que se deixar levar por movimentos de calor, no calor da emoção, é justamente problematizar esses movimentos e, principalmente, aí eu chamo a atenção para algo que eu acho que é fundamental, é saber a hora de descer do palco e deixar que assuma o protagonista quem é de direito. Então, o que eu digo quando eu falo que, então o historiador branco não pode escrever sobre isso? Pode, deve, né? Com certeza que deve, é uma responsabilidade, né? Mas eu acredito que se a gente está falando numa mudança de perspectiva de visibilidade estética, inclusive, a gente precisa ter consciência de que quem tem que aparecer não é... Quem tem que aparecer agora não é o momento do branco continuar aparecendo nessa construção narrativa, mas é o momento da gente chamar os historiadores negros, da gente chamar os sociólogos negros, os filósofos negros, os pedagogos negros, né, que têm trabalhos fantásticos nessa questão para discutirem isso. Né? Eu ainda me incomoda muito, às vezes, quando ainda vejo eventos que estão se tratando da cultura negra onde só tem brancos, eventos que estão se tratando da questão da mulher, do feminismo, e só tem homem. Então, isso me assusta profundamente. Né? Então, não adianta só a gente construir uma narrativa, a gente tem que mudar os próprios comportamentos sociais. Então, é isso, gente, um pouco dos produtos e processos que eu acho que podem advir esse exercício de trabalho com patrimônio e dessa quebra de paradigmas nessa relação com o patrimônio negro urbano nas cidades. É isso, gente. Meu e-mail está aí. Espero que tenha ajudado a refletir um pouquinho. Daqui a pouco você volta. Eu não vou nem interromper aqui, né? Sim. Bom, acho que foi ótima a sua apresentação, várias reflexões aqui super necessárias, instigantes, trabalhos inspiradores. Vamos conversar sobre tudo isso logo. Pronto. Mas agora que dá logo um espaço para a Aline. A Aline já está aí. Beleza. Ai, gente, estou. Bem-vinda, Aline. Fique à vontade para fazer sua apresentação. Tá ótimo. Eu queria começar parabenizando a Janaína pelo trabalho que vem realizando, pelas reflexões que levantou. Me instigaram muito, e eu vou, inclusive, começar com os questionamentos que eu fui fazendo enquanto você falava. Mas eu queria também agradecer pelo convite que me foi feito, pela Leila, agradecer a coordenação do Prof. História, o professor Alexandre, que teve essa iniciativa, né, e que está proporcionando esses espaços de trocas, de debates sobre vários temas que envolvem o ensino da história. E eu, como a Leila comentou no começo, né, eu tenho também desenvolvido um trabalho sobre o patrimônio afro-brasileiro, né, principalmente o patrimônio musealizado, tendo como estudo de caso no Museu Histórico Nacional, mas eu lamento desapontar vocês, hoje eu não vou falar sobre isso justamente por conta dos questionamentos e das reflexões que o momento presente tem levantado, né? Então, eu vou começar aqui com esses questionamentos, né? A Janaína começou comentando sobre os ataques aos monumentos, às estátuas, e o possível deslocamento desses monumentos urbanos para os museus,
né? Eu tenho visto ouvido, né, de várias partes essa sugestão. E aí eu me pergunto, né, como é que o museu está sendo visto nesse momento? Seria um cemitério de estátuas ou um repositório de estátuas que estão sendo, ou de restos, né, de estátuas que estão sendo destruídas? Aqui no Brasil a gente ainda não teve, né, um episódio como esse, nem por parte do governo retirar o monumento e nem por parte da população em chegar a destruir, né? Há várias intervenções, pichação. Eu estou lembrando agora, por exemplo, do José Bonifácio, lá no Largo de São Francisco, que ele já foi vestido de baiana, ele já levantou bandeira do MST, né? Ele já foi apropriado de diferentes maneiras e associado a várias bandeiras que não necessariamente têm a ver com a independência, né? A memória da independência a qual ele está ligado, mas a outras formas de compreensão dessa independência, né? Como ter uma terra para produzir. E aí, outra pergunta, né, que foi mobilizada aqui na fala da Janaína. Que diferença, quer dizer, quais são as especificidades do ensino de história nos centros urbanos que o diferencia do ensino de história nos museus? Seria porque o museu é um espaço mais restrito e mais controlado? Ou seja, as pessoas, para estarem no museu, elas precisam querer, elas precisam buscar isso e não... E diferente dos centros urbanos, onde as pessoas passam livremente? Ou seria uma espécie de esconderijo dessas memórias contestadas? Então, se elas não merecem mais estar no espaço da cidade, elas ficariam escondidas no museu, né? E aí, outras perguntas, né? Quem são os agentes da construção e da desconstrução de memória nos espaços urbanos? Né? Quem é que mobiliza essa construção? E também quem é que contesta, né? Agora a gente tem visto essa contestação muito forte por parte dos movimentos, né, da população que se manifesta contra o racismo, né? E esse caso do assassinato nos Estados Unidos, ele foi um disparador, assim, no mundo inteiro tem acontecido ou o ataque a monumentos, né, a estátuas de personalidades ligadas ao tráfico negreiro, à escravidão, mas também um desconforto por parte dos próprios poderes instituídos em manter determinadas estátuas nesses lugares, e eles tomam a iniciativa de retirar, né, tentando dar uma resposta a esse incômodo. E aí, nesse sentido, eu abro aqui um parêntese para citar um artigo que eu publiquei recentemente no blog Expovisões, que eu tenho que eu desenvolvo com a professora Karina Martins, que também é professora do Prof. História, onde eu e a Francis Picarelli, uma historiadora que mora atualmente em Buenos Aires, reflete justamente sobre essa dança dos monumentos nos jogos de poder. Então, cada poder instituído tem um projeto de governo, tem uma política pública e associa esses projetos e essas políticas a um determinado passado, né? E isso envolve construção de monumentos, isso envolve deslocamento de monumentos, e o texto fala sobre isso no caso da Argentina, né? Então, justamente por conta desses questionamentos, que eu acho que a gente não tem resposta também, né? Eu acho que são questionamentos para a gente pensar, mas é justamente por isso que eu pensei em trabalhar a partir do Museu Histórico Nacional, que é o lugar onde eu trabalho, o lugar que eu estudo, com uma espécie de pedagogia do fragmento. Tá? E aí eu vou procurar historicizar um pouco a própria instituição Museu Histórico Nacional e trabalhar com o ensino de história nessa trajetória institucional. Vou também aqui compartilhar a minha tela.
Então, aqui eu tenho algumas imagens. Todo mundo está conseguindo ver, gente, as imagens? Sim. Ah, então tá bom. Então, aqui eu tenho algumas imagens do Museu Histórico Nacional, a época que ele foi criado e inaugurado. E é importante lembrar que, nessa época, o Brasil estava comemorando 100 anos de independência, e a cidade do Rio de Janeiro passou por uma grande reforma urbana, né, para aproximar, a cidade do Rio de Janeiro era a capital na época, né, a capital da República, e tinha passado por uma grande reforma urbana para aproximar o Rio de Janeiro dos padrões de modernidade, progresso das cidades europeias, né, das principais cidades europeias. E no curso dessas obras, né, muitos monumentos foram destruídos, né, um projeto de Estado, e um dos que causou mais polêmica foi o Morro do Castelo, né? Se questionava, por um lado, que se tratava de um lugar de memória da cidade, porque foi onde o núcleo urbano se iniciou. No Morro do Castelo havia uma série de instituições do tempo colonial, né, Igreja dos Jesuítas, Convento dos Jesuítas, o próprio forte que deu o nome ao morro, né, ao Morro do Castelo, e havia também uma população pobre residente no morro. Então, para um determinado grupo, né, de intelectuais, engenheiros, médicos, o Morro do Castelo era um problema, porque ele não só representava o atraso colonial com o qual se desejava romper no curso dessas reformas urbanas, mas também ele representava ele era visto como um espaço insalubre, né, que inclusive dificultava que as correntes marítimas chegassem à cidade, né, como se ele fosse ali um impedimento. Inclusive havia uma aproximação, né, do morro com o vocabulário científico, médico, no qual ele era visto como um dente cariado na cidade, né, e a gente pode até entender o porquê dessa associação. E aí, entre prós e contras, o morro veio abaixo. E o Museu Histórico Nacional, ele foi inaugurado numa edificação que também estava na mira da demolição. Mas depois se pensou melhor e ele foi reformado para abrigar o pavilhão das grandes indústrias da grande exposição comemorativa do centenário da independência. Então, aí a gente vê, né, os esforços de ruptura com o passado e o desejo por esse passado no sentido de construção de uma identidade nacional, de mostrar aos brasileiros e aos estrangeiros que país era esse que comemorava 100 anos. E, então, aqui, a minha esquerda, né, eu não sei o lado de vocês, tem uma imagem do Museu Histórico Nacional já reformado, né, no estilo neocolonial, que a gente vê nesses balcões, nessas aplicações que se inspiram no barroco, e uma das primeiras salas do circuito expositivo. Essa sala aqui era da Monarquia República, eram só 2 salas na época, né, na época da inauguração, porque no conjunto arquitetônico havia outras instituições, e uma sala era da Colônia Monarquia e a outra era da Monarquia República. E qual era o propósito, né, pedagógico, digamos assim, dessa instituição que estava sendo criada? Ela deveria ser uma escola de patriotismo para o culto do nosso passado, isso está escrito no decreto, e também deveria concorrer por meio dos cursos, conferências, comemorações e publicações para o conhecimento da história pátria e o culto das nossas tradições. Então, a gente vê nessa missão institucional uma relação muito próxima com a pedagogia da história do século XIX, né? Vinculada, por um lado, pelo culto aos exemplos, e
pela supervalorização de grandes feitos, grandes personagens dessa história do Estado, né? E, por outro lado, também muito próxima, né, a máxima ciceroniana da história como mestra da vida. Então, ela tinha que dar exemplo, esse culto aos monumentos, a esse determinado passado, ele deveria ser um norte para as futuras gerações. E o que estava em jogo era justamente o apaziguamento, né? Se a gente viu que no século XIX, os museus que foram criados para estudar o Brasil e pensar em possibilidades de nação, eles apontavam para um caminho bastante pessimista, né, de inviabilização da nação, porque a população era mestiça, estava destinada à degeneração, né? Então era um ponto, a miscigenação foi vista como um ponto negativo para o projeto de construção da nação. Aqui se exclui a questão racial, a questão da miscigenação, e se faz uma opção pela história eurocêntrica, né? Então, o que estava em jogo era exaltar o que representasse a civilização, o que representava a civilização era o quê? Era um regime monárquico, né, que manteve a unidade do país, era a igreja, a religião católica, né, como evangelizadora e responsável, né, pela integração de índios mais do que de negros na sociedade, por essa via evangelizadora e por uma unificação nacional. E esses agentes, né, do Estado, como eu falei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, José Bonifácio, aqueles que são vistos como protagonistas desse projeto civilizatório no Brasil. Só que nessa mesma época, o museu, ele coletava fragmentos, né? E esse quadro do Dom Pedro II, tenho 5 minutos para terminar, eu cronometrei a fala. Então, esse quadro do Pedro II, eu escolhi ele para colocar aqui, porque ele é o único fragmento fruto de uma ação impulsiva, né, digamos assim, de um movimento político. Esse quadro ele estava no Ministério da Guerra, e ele foi golpeado por militares republicanos após a proclamação da República. E uma questão interessante que envolve esse quadro, primeiro, é a própria história dele dentro do museu, né? Parece que ele foi recolhido à Escola Nacional de Belas Artes, rasgado, e houve uma restauração parcial. Depois, no Museu Histórico Nacional, ele passou por uma outra restauração que elimina os traços da violência, né? Então, você tira um vestígio, você apaga um vestígio do conflito, da ruptura, para valorizar a imagem, né, do Pedro II, e só em 2000 que se desfez nos anos 2000, né, desculpa, que se desfez essa restauração completa para indicar os lugares onde a tela estava rasgada em função desse golpe, né, desse arrobo, né, destruidor, que tem como desejo, né, romper com a monarquia também no campo simbólico, né, já que a proclamação da República já havia acontecido, já havia implementado uma ruptura no campo político. A destruição de imagens do Dom Pedro II, essa não é a única, existem outras imagens de Dom Pedro II que sofreram
golpes que foram atacadas, seria a ruptura simbólica, né? De outra parte, o Morro do Castelo, como eu falei, ele veio abaixo, mas o museu se preocupou em trazer vestígios desse Morro do Castelo para o Museu Histórico Nacional. Então, e quais foram os vestígios escolhidos para integrar o acervo do Museu Histórico Nacional? Vestígios de edificações oficiais, ligadas às Forças Armadas, como fragmentos do Morro do Castelo, esses azulejos que foram do convento dos jesuítas, né, também tem um frontão da igreja dos jesuítas, então são fragmentos de edificações ligadas à memória que o museu cultivava, que era a memória do Estado, da Igreja Católica, da aristocracia, né, com muitos nomes, sobrenomes, pronomes, e essa aristocracia branca, com ares europeus, enfim. E aí a gente vai percebendo, né, que o museu, ao longo da sua trajetória, ele está coletando objetos que são fragmentos de algo que vai desaparecer, ou que desapareceu, né, que já tenha desaparecido. E aí eu trouxe essa pia de água benta, da Sé da Bahia, que era de 1580, e ela foi demolida para o alargamento das linhas do bonde, o que não aconteceu. E hoje, no lugar, é um sítio arqueológico, né? Tem lá um monumento à Sé da Bahia, e ela foi posta abaixo, nesse contexto também de reformas urbanas em Salvador. Eu não estou com a imagem aqui, mas a aldrava da Casa de Marília, de Ouro Preto, também, né, foi recolhida nesse contexto de destruição de edificações nos centros urbanos. E é interessante que, em 1933, a gente já tinha uma preocupação de preservação do patrimônio, e em 1934, no ano seguinte, o Gustavo Barroso, que era o diretor do Museu Histórico Nacional, ele vai criar a Inspetoria de Monumentos Nacionais justamente para preservar os monumentos, né? É um primeiro passo para uma política nacional de preservação dos monumentos. Aí aqui eu trouxe uma imagem mais recente do Museu Histórico e a missão institucional, que é bem diferente daquela que eu li, né, do primeiro documento de criação do museu, que é promover a mobilização coletiva para valorizar a consciência histórica e o direito ao patrimônio cultural do Brasil, por meio da formação e preservação de acervo, ação educativa e construção de conhecimento. E, dentro desse novo contexto, né, a gente tem procurado implementar políticas de aquisição que representem ou que criem condições para a representação de outros grupos, de outros protagonistas na história nacional, né? Tentando romper com silenciamentos, invisibilidades. E esse processo, embora ele tenha começado na década de 90, né, ele teve avanços, teve poucos avanços, né, e isso a gente percebe na própria produção historiográfica recente sobre a história que o Museu Histórico Nacional conta. Tem até uma dissertação do próprio Prof. História que fala, né, sobre o silenciamento numa exposição que foi inaugurada em 2010, né, da invisibilização, principalmente das populações negras, indígenas, das mulheres, né? E nesse curso, né, nesse processo de ampliar a representação
e de dar conta de uma história que se desenvolve no presente, né, das preocupações da história no presente, o Museu Histórico Nacional tem investido em outras aquisições, né? E aqui a gente tem o basculante da Casa da Dona Penha, que foi uma das que foram removidas na Vila Autódromo. Então, isso foi bem recente, foi em 2016, no contexto dos grandes eventos esportivos, e aí a gente vai vendo também, né, ao longo desses fragmentos que o museu reúne para ensinar história, para produzir história, como essa retórica da demolição, como essa política da demolição, ela não está localizada num determinado período, né? Ela vem acontecendo, mesmo com a implementação de legislação de preservação do patrimônio, mesmo com no caso da Vila Autódromo, por exemplo, que era uma comunidade onde os moradores tinham toda a documentação da casa, era um lugar próprio para morar, e em função da política, né, municipal da época, e também de gentrificação, né, daquela área ali próxima à Vila Autódromo, essas casas vieram abaixo e o museu acolheu os fragmentos dessas casas, né, alguns fragmentos dessas casas que deram origem ao Museu das Remoções. Então, é uma parte do Museu das Remoções dentro do Museu Histórico Nacional. E esse basculhante, por exemplo, ele está dialogando com os vestígios do Morro do Castelo. Então, a população pobre que morava no Morro do Castelo, ela não teve fragmentos, né, de suas casas e tal, recolhidos ao museu. Mas o que foi recolhido do Morro do Castelo dialoga com o que está sendo recolhido agora. Ou seja, que memória o museu está procurando construir, que historiografia está procurando produzir na contemporaneidade. E aí, para encerrar, porque eu acho que eu já falei mais de 20 minutos, eu fico com outro questionamento, né? E aí diz respeito diretamente à educação patrimonial. E eu queria agradecer também essas reflexões sobre a educação patrimonial às professoras Carmen Dil e Mônica Martins e a Karina Martins, que nós coordenamos um GT no EMPé, que aconteceu em Cuiabá agora, em novembro, e as reflexões que a gente fez em torno dos trabalhos apresentados, a análise, né, dos problemas levantados pelos alunos do Prof. História nos fez problematizar até esse conceito, né, ou essa metodologia chamada educação patrimonial. E no guia da educação patrimonial, tem um princípio que é o seguinte, que a educação patrimonial, ela deve ser voltada para a preservação, ou seja, é preciso educar, é preciso promover o conhecimento para que a gente compreenda o porquê dos monumentos, do patrimônio ser um patrimônio e, assim, passar a preservar, né? Então, embora eu só tenha trabalhado aqui com atos de destruição oficializados, né, promovidos pelo Estado, o questionamento volta para a questão dos ataques aos monumentos pela população, né? Então, se a educação patrimonial ela deve ser praticada como um meio de levar o conhecimento do patrimônio para que as pessoas se conscientizem da existência desse patrimônio, do valor desse patrimônio, para preservá-lo, né? A minha pergunta é a seguinte: mas e quando esse conhecimento, né, o conhecimento da história, é o que mobiliza a destruição? Eu vou finalizar aqui deixando essa pergunta. Então, será que quanto mais se conhece a história, mais, na verdade, você vai querer destruir esse monumento, esse patrimônio, desculpa, essas estátuas que estão relacionadas à memória
da aristocracia branca, dos opressores, dos traficantes de escravos. E nesse contexto, até o Gustavo Barroso, lá na praça do Liceu em Fortaleza, está sendo ameaçado, né? Eu soube que está havendo até um monumento também para a tirada dele de lá, em função da memória, né, integralista, do movimento integralista, que ele carrega, né, na sua trajetória política. Então, é isso, eu quero agradecer a atenção de todo mundo, né, que está aí, dedicando esse tempo para nos ouvir e para trocar com a gente aqui, para debater. É isso. Maravilha, professora Fábia. Oi, então vamos lá. Queria só agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Estão me ouvindo bem? Sim. Nós temos 5 perguntas. Então, vamos começar as perguntas escritas no chat, né? Que foram escritas no chat. Assim, são 5 perguntas, né? Com alguns comentários. Eu acho, não sei, Leila, o que você acha? Acho que eu posso fazer todas as perguntas, porque algumas delas vão se complementando, acho que em termos de resposta. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Ou você prefere um bloco de 3? Fazer um bloco de 3 perguntas, depois as outras 2. Se alguém mais for fazer perguntas também. Pode ser, acho que o tempo está um pouco corrido, acho que a gente podia fazer essas 3 e depois abrir uma outra rodada. Eu não sei se vai dar para nós fazermos aquelas perguntas onde as pessoas aparecem e fazem oralmente. Acho que, em função do tempo, talvez tenham que ser as escritas mesmo. Ok. Então, vamos lá. Pergunta do Wagner Moraes. Como levantar esse patrimônio negro ou índio em um local totalmente urbanizado, ficando apenas nomes de logradouros? Pergunta do Francisco José. As estátuas, quando destruídas, podem ser substituídas por outras? E como ficam os sítios com registros rupestres, que na região Nordeste são destruídos ou danificados constantemente? Tem várias perguntas numa. Fazer réplicas, como fizeram na França com Lascaux? Quais seriam as ações de educação patrimonial para salvaguardar esses patrimônios culturais? A pergunta do José Cunha Lima. O esquecimento e o silenciamento faz parte da construção da história. Como quebrar este paradigma? Em pergunta gestionada, a professora Janaí, mas enfim, acho que essas são as 3 primeiras perguntas. Ok. Janaína vai começar respondendo, a Aline gostaria. Janaína? Quem começa? Ok. Acho que é a Janaína. Então, vamos lá. Para o Wagner, essa questão dos patrimônios nos logradouros, né, e, na verdade, eu acho que vai muito mais além, né? A gente também tem essa patrimonialização nas fachadas das escolas, né, os nomes que dão, né, às praças, aos museus, aos memoriais, enfim. Mas eu acredito que, para você resolver essa situação, você pode fazer um pouco como a gente fez aqui, que foi justamente construir esse percurso do patrimônio negro com a comunidade, né? Então, ir nos locais onde a comunidade negra se encontra, vivencia suas experiências e pedir a ela que nos indicasse justamente os espaços que ela considerava dela, que eram espaços de afeto, espaços de experiência. E o que surgiu daí, Wagner, foi incrível. Fotografias, lembranças, e por aí vai, indicação de outros espaços. Então, eu acredito que dá para você trabalhar muito nesse caminho, fazer com que a população te indique os caminhos, as rotas de pesquisa, né? Para o Francisco, eu acredito que é necessário educar a população residente, principalmente nas adjacências dos espaços onde a gente tem os sítios arqueológicos, né?
trabalhar com essa população residente a formação de guias, né, de uma economia sustentável, daqueles moradores, em função daquele patrimônio, porque a partir desse momento eles são agentes sociais que vão estar lutando por essa preservação, vão estar fiscalizando, identificando os processos de destruição. Então, é trabalhar com isso. Aqui no Xingó, né, o pessoal tem trabalhado muito, do MAX, do Museu de Arqueologia, muito com isso, né, com essa perspectiva. O pessoal do turismo, da arqueologia, da museologia, tem educado a população residente para que ela faça um processo de educação patrimonial com os visitantes. Né? Então, é algo interessante nesse sentido. Né? E quando se fala dessa questão do esquecimento, acho que foi isso, né? Não, esquecimento, silenciamento, né, como parte da construção da história, né, e como quebrar esse paradigma, né, com relação à questão negra, eu posso dizer que, na verdade, à medida que você tem essa evolução da história, a gente tem justamente novos paradigmas aparecendo, novas demandas sociais. Então, a gente vai construindo outras formas de lidar com isso. E a gente pode lidar com isso através da própria escola, pensando em memoriais físicos ou virtuais, através de blogs, de sites, de cartilhas digitais, que a gente possa envolver os alunos, as suas histórias de vida, das suas avós, dos seus avós, dos seus, né, antecedentes, e por aí vai, né? E construir essa relação com o patrimônio e com o que eles lembram desse patrimônio, dessa cidade que muitas vezes os memoriais ou as casas foram sendo destruídas com o passar do tempo, né? Porque são forças políticas em movimento. E o que a gente vê hoje, que a Aline colocou muito bem sobre essa questão do conhecimento da história também, promover essa própria destruição, a gente vê essa força, né, desse tempo presente em movimento, contrastando esse passado que teimou em ficar. E aí, como a gente lida com isso, né? A gente problematiza. A gente faz com que os alunos reflitam sobre a sua própria experiência de vida também, dentro disso. O patrimônio não está descolado das vidas, das experiências de cada um, não é? Então, parte daí, na minha perspectiva. Pronto. A Aline gostaria de responder também? Eu concordo, compartilho da ideia da professora Janaína, e acrescento também que a educação patrimonial, esse termo já tão debatido, contestado, né, mas eu vou usar aqui porque, ou educação museal, enfim, ela deve, além, assim, eu acho que a questão não é educar para preservar. Eu acho que o que está em jogo é educar para problematizar. E no contexto dessa problematização, você tem as escolhas, né, do que você considera patrimônio, do que você não considera, e como isso... Porque eu acho que o ato das destruições, ela já é, assim, o limite da falta de diálogo, né? Você está tendo opressão, né? E a gente vê esse movimento das destruições nessas reações insurgentes, né, revolucionárias, como na própria Revolução Francesa, na Revolução Russa. Então, assim, no caso mesmo da estátua lá de Bristol, houve abaixo-assinado e tal. Então, assim, não abriu espaço para o diálogo. O que a gente faz com ela? Faz uma intervenção. Então, no curso da emoção, né, da raiva, em relação ao racismo e os efeitos do racismo na nossa sociedade, você vai para a destruição, vai para o embate, vai para o conflito. E esse conflito também é conhecimento histórico, né? A gente vê que há toda uma tentativa de apaziguamento, e os museus são lugares assim, onde isso é muito bem feito, né? Se busca muito essa linearidade, esse apaziguamento, e daí os conflitos quase não aparecerem, né? No caso, inclusive, da representação dos negros no Museu Histórico Nacional, você tem representações, mas você não tem nenhum vestígio, nenhuma menção às lutas abolicionistas,
né, as revoltas, quer dizer, menção até tem, muito tímida ali, né, tem a revolta dos malês e tal, a Sabinada, mas não é trazido isso à baila, né, porque isso provoca desconforto, provoca desordem, né, e não é esse exemplo que se busca no ensino de história tradicional, o que se busca são os bons exemplos. Então, na medida em que, e é por isso que eu falo dessas mudanças lentas, porque a gente ainda está muito preso, né, a essa pedagogia, em função do acervo, em função da lentidão mesmo com que as coisas acontecem. Então, eu penso isso, assim, que a educação patrimonial, ela deveria estar a serviço de um protagonismo social na definição do que é patrimônio, na escolha, né, de que memória preservar. É isso. Aline, se vocês permitem só fazer um comentário, porque eu acho que vocês duas deram bons exemplos nesse sentido. Durante muito tempo, a educação patrimonial ficou marcada pela questão de fabricar algumas cartilhas, não é, um pouco voltadas para os alunos e para os visitantes, e que diziam, olha o patrimônio da sua cidade, aí contava a história de uma igreja, e aí, não é, a igreja foi construída no ano tal, por fulano de tal. Então, era uma ideia de que, informando, isso traria o cuidado e que ame seu patrimônio, muito nesse sentido. E eu acho que vocês trouxeram bons exemplos de materiais que podem ser feitos com outras perspectivas problematizadoras. Acho que a Janaína, por exemplo, quando faz um livro, não é? E que pega patrimônios não consagrados, patrimônios invisíveis, digamos assim, mas que podem ser atribuídos valores, porque, na verdade, o que está em discussão sempre é a atribuição de valor. Patrimonializar é atribuir valor. Então, quando ela atribui esses valores a alguns espaços da cidade que não tinham tido anteriormente essa atribuição, ela está fazendo um trabalho problematizador. Quando você traz os objetos museais e mostra a biografia desses objetos, quer dizer, por que eles foram para lá, qual era a política que o museu tinha e por que algumas estátuas estão lá e outras não estão, está fazendo isso. Só um comentário que eu fiquei com vontade de fazer desde que vocês terminaram. Eu queria também agradecer a professora Fábia, que eu estou tendo o prazer de conhecê-la aqui. Né? Oi, Aline. Prazer, então. Eu vou ler, então, as próximas perguntas. A Giovana, ela escreveu a pergunta, então eu entendo que ela abriu mão de fazer a pergunta oralmente. O Wagner estava inscrito, enfim, mas que ele disse que tinha uma outra pergunta, mas vou ler as perguntas. A gente tem uma questão do Francisco, que é um pouco mais relacionada às outras, e as demais questões são relacionadas à questão do patrimônio e ensino. Né? Então, Francisco de Albuquerque, ele diz o seguinte: em cidades pequenas, no caso da minha, que é a Coreaú, no Ceará, há uma desvalorização com relação aos locais de memória. Poucas cidades pequenas possuem museus e os monumentos públicos antigos são constantemente demolidos para dar lugar a prédios modernos. Como podemos mudar essa realidade? Essa é a pergunta do Francisco. Então, a gente tem perguntas mais relacionadas ao ensino, acho que talvez, né, as respostas vão ser complementares. Victor Batista, que estratégias de educação patrimonial o professor pode usar em suas aulas de campo, tanto em museus quanto em centros históricos? Como desenvolver a inteligência emocional nesse contexto? A Eliana, as políticas públicas de inclusão, a exemplo da Lei 11.645/2008, são bonitas e belas, porém percebemos que o currículo, tanto nas academias quanto nas escolas de educação básica, sua implementação não é de forma efetiva. Qual seria a sugestão para driblar esses percalços? A Giovana Frade, pensando nessas respostas dos movimentos sociais destruindo essas estátuas, poderíamos pensar também numa forma de viabilizar um pequeno histórico daquele sujeito ao lado da estátua? Acho que muitos não sabem quem são aquelas pessoas. Passam por ali várias vezes na semana, mas não sabem do passado, daquele sujeito e da sua ação genocida e escravocrata. Seria um caminho para desnaturalizar essas homenagens? O Vinícius Pereira parabeniza pelas exposições. Ele pergunta, é uma pergunta direcionada à Aline. O Museu Histórico Nacional se dedica a narrar a história nacional. Se eu não me engano, hoje ele é o maior museu de história do Brasil.
gostaria de saber se você identifica algum impacto da visibilidade do grupo étnico afro-brasileiro nas histórias narradas pelo museu. A Lei 10.639/2003 gerou algum impacto na política educativa do museu? Aline? Aline, começa. São perguntas aí bem... Eu vou começar pela última. Vai até umas 11 agora, né? Não, vou procurar ser bem breve. Eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta sobre o Museu Histórico Nacional. É o Vitor. Vinícius Pereira. Vinícius, obrigada pela pergunta. Na verdade, foi justamente o questionamento, né, sobre como o museu contribui para o cumprimento dessa lei que mobilizou uma série de movimentos, né, internos em diálogo com grupos de fora do museu para pensar, né, sobre esse papel no museu e buscar mudar, né, a história que é contada, porque, como eu disse, a representação da história afro-brasileira, né, no Museu Histórico Nacional, mas ela ainda está muito presa a formas de ver, né, os negros tradicionais, que é ou pela via do folclore ou pela via da escravidão. A escravidão muito representada pela opressão, né, que é a coleção de instrumentos de tortura, que é a maior coleção que tem relação com a temática no museu, e foi a coleção que nunca deixou de crescer. Se adquire instrumento de tortura do museu desde 22 até o século 21. Então, isso diz muito, né, sobre que representação da escravidão está se promovendo ali. E o meu projeto de pós-doutorado, ele também partiu desse questionamento, né, sobre como o museu contribui para o cumprimento da lei. E a gente, embora tenha uma mudança mais lenta no circuito expositivo, e a gente implementa essas mudanças também muito em diálogo, né, com membros do movimento negro, com professores da universidade, e aqui eu chamo a atenção para um projeto do qual a Leila participa, né, que é o projeto das cidades entrelaçadas, e que tem uma proposta de descolonizar a narrativa expográfica do Museu Histórico Nacional, né, e as políticas públicas de inclusão, e aí eu já vou respondendo, né, então esse foi o impacto, sabe, Vinícius, são essas mudanças. A gente também tem um trabalho de curadoria compartilhada, né, e nesse caso também a autoridade compartilhada com um babalorixá do candomblé, que está nos ajudando a pensar sobre uma coleção que foi doada pela devota ao Museu Histórico Nacional. E quando a gente fala também das políticas públicas de inclusão na educação, e aí eu vou falar mais especificamente no ensino de história, eu acho que o caminho é a descolonização também, porque a ideia que eu tenho é que, depois da implementação da lei, os professores têm que fazer malabarismos para incluir essas temáticas num currículo que já é pronto, já é dado, né, que é um currículo de base eurocêntrica, que começa lá na Antiguidade Clássica, até a Idade Contemporânea, uma linha do tempo do século XVIII, e que, quando vai trabalhar com a história, né, dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, procura encaixar nessa estrutura que já está dada,
né? E não há um trabalho, e eu acho que isso é um grande desafio para todos nós, de ver a história por outros olhares, né? E não por essa história única e tentar identificar e ficar buscando onde é que entra a África, onde é que entra os indígenas, né? Que é como a gente tem feito história até hoje. O que eu acho que mudou é que o indígena, em vez de ficar só no período colonial, lá, com um embate com os portugueses e tal, e parece que depois ele morre, ele tem aparecido com mais frequência. E a mesma coisa os negros, né, com protagonismos de lideranças indígenas, lideranças negras, mas a história que a gente conta, a história que a gente ensina, ela está engessada nessa forma, digamos assim, nessa estrutura eurocêntrica, e a gente ainda não conseguiu romper, né? Então, eu acho que o caminho seria pensar uma descolonização, ou seja, tentar buscar uma autonomia, né, ao analisar a história dos indígenas e da África, porque, assim, eles talvez não tenham nem essa periodização, eles não têm essa noção de tempo, a noção de tempo é outra, a noção de espaço é outra, né? O centro, né, das relações não é a Europa. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Não sei se eu respondi tudo, mas não quero mais me alongar também. Com certeza. Agora, eu acho que nós vamos ter, né, Fábio, que pensar numa estratégia aqui para também não ultrapassar tanto, apesar de todo mundo ter brincado para vamos até às 11, mas acho que não é esse o espírito do ciclo. Leila, a gente tem só apenas mais... Não, na verdade, são perguntas que eu acho que já foram um pouco respondidas. Tem uma do Renato, que é justamente sobre essa questão da descolonização patrimonial, né, enfim, dos museus, e tem uma pergunta do Lauro, que é de São Tomé e Príncipe. Então, enfim, acho que elas entram um pouco, talvez eu faço as perguntas rapidamente e pode ser para o encerramento, Leila, assim, porque acho que elas entram novamente algumas questões que elas já foram comentadas. Assim. Sim. O que você acha? Acho que sim. Aí não gosto de não ler as perguntas. Eu gosto, todo mundo saia lido aqui, representado. Mas então vou fazer bem rapidinho, né? Para o Renato, né? Acho que a pergunta dele talvez já tenha sido respondida, mas vou fazer. Né? Que boa parte dos patrimônios feitos da branquitude colonizadora, gostaria de saber se não seria a educação patrimonial um meio de construirmos uma narrativa decolonial, já que pelo atual cenário, nem os museus ditos oficiais estão sendo cuidados. Um abraço. Eu, Lauro Cardoso, boa noite. A minha pergunta para as convidadas da mesa é a seguinte: como lidar com a tendência conservadora de uma determinada sociedade ou população em relação ao derrube de monumentos, estátuas, etc., com vínculos escravocratas, coloniais e racistas, pensando tanto no campo educacional como político, sociocultural e científico? Sou de São Tomé e Príncipe, país africano, e também temos questionamentos e problemáticas parecidas com o Brasil. Legal. Eu tinha anotado mais uma aqui, Fábio, não sei se você já passou ou eu como percebi, do José Cunha Lima. O esquecimento e o silenciamento faz parte da construção da história. Como quebrar esse paradigma em relação à cultura e patrimônio negro atualmente? Eu deixei escapar, desculpa. E acho que mais uma aqui do Vitor Batista: que estratégias de educação patrimonial o professor pode usar em suas aulas de campo, tanto em museus quanto em centros históricos? Como desenvolver a inteligência emocional nesse contexto? A do Vitor eu já tinha feito aqui. Desculpa, então acho que é só aquela... Eu queria, Leila, também já encaminhando para o encerramento, mas só chamar a atenção para o trabalho de educação museal lá no Museu Histórico Nacional, e eu fiquei bastante orgulhosa, assim, que numa dessas lives que eu ouvia, a da professora Jéssica Rezende, ela tinha feito uma dissertação apontando, né, para essa invisibilidade dos negros na exposição, essa representação subalternizada. E na live ela falou que foi num projeto, né, chamado Bonde da História, e que a narrativa é outra.
e é no sentido de descolonizar, é no sentido de problematizar, de jogar questões, e aí eu venho para essa questão da educação patrimonial, né, de novo, que ela promove outras possibilidades de leitura dos objetos musealizados, dos monumentos, né? Você não vai só falar no sentido de sacralizar aquilo, de legitimar aquilo, mas o questionamento, ele é fundamental para construir outros saberes, outros olhares para aqueles monumentos. E aí eu lembro do professor Francisco Regis e a ideia do objeto gerador, né, que ele não é nada em si, né, como a professora Leila falou também, tem uma atribuição de valor. E a história, né, a historicidade da atribuição de valor em diferentes momentos, ela faz parte da história, sim. Né, e daí eu já respondo também essa questão da memória e esquecimento ser o tempo todo um problema para a história. Né, um problema ser enfrentado pela história, no sentido de analisar o porquê dos apagamentos, o porquê das ênfases, né? Aí eu lembro da questão dos bandeirantes em São Paulo, né? Como é massacrante, Estrada dos Bandeirantes, Palácio dos Bandeirantes, então, assim, o tempo todo, né, enfatizando um protagonismo e apagando e silenciando outros. Né? Então, eu já me despeço aqui, agradecendo pelas perguntas, pela participação, pela mediação tão gentil da Leila e da Fábia, e pela companhia da Janaína, que eu estou tendo o prazer de rever depois de Salvador, né, Janaína? Muito bom. Para também falar um pouquinho sobre essas perguntas que foram colocadas, tentando fazer uma síntese de todas elas, né, numa única resposta também, para pensar nessa perspectiva do que está sendo perdido, principalmente nas cidades pequenas, né, a minha indicação é busque os mais velhos, busque a ancestralidade, busque aqueles que têm conhecimento, né? Não conhecimento acadêmico, mas o conhecimento de experiência, de vida, de participação. Essas pessoas sabem contar sobre a sua própria história. O problema é que muitas vezes a gente quer um livro, a gente quer um local materializado. Então, nós, professores, temos que quebrar com esse paradigma dentro de nós mesmos, né? Como eu disse, eu encontrei muito de história no mercado com os vendedores de ervas, né? Sobre o patrimônio africano aqui em Aracaju. Então, no meu departamento de história não tinha nada sobre o patrimônio negro. Então, a academia não tinha produzido nada. O que eu encontrei da história da vivência foi no mercado, com um senhorzinho de seus 70 e poucos anos e que senta ali, senta que lá vem história. E pronto, e trouxe fotos, e trouxe as memórias, e chorou com a gente chorou com ele. Então, foi muito interessante nesse sentido, né? Então, busque os mais velhos, valorize essa ancestralidade, construa o patrimônio a partir daí com a comunidade, né? Então, essa é uma questão também. Trabalhar com uma estratégia patrimonial para visitas, na disciplina de História e Patrimônio Cultural, com os alunos da graduação, sempre digo o seguinte para eles: existe o antes, o durante e o depois. Então, construa essa dinâmica, né? De justamente você preparar o aluno, seja para o museu, seja para um espaço aberto. Então, prepare esse aluno para o antes, né? Que questões ele deve ver, o que ele deve perceber. Eu levo os alunos para as cidades históricas, né? E aí, o que ele deve ver, o que ele deve perceber, né? Que outras questões ele pode fazer lá com a própria autonomia dele, a partir dos debates que são criados na própria sala de aula. Então, dá sempre um espaço para essa autonomia também do próprio aluno, não ficar só nas suas perguntas, mas que ele também se veja impelido a construir as próprias questões daquele espaço de visitação, né? Apresentar aquela história, aquele espaço também, durante, né, trabalhar com esse aluno para ele absorver tudo que ele puder, estar atento, às vezes, a pequenos detalhes, né, que fazem toda uma diferença no processo de visitação. E o depois, o retorno para a sala de aula, então, fazer a troca de experiências. E sempre vai ter um que viu mais do que o outro, que viu uma coisa diferente. Então, essa troca é extremamente importante. Então, pensar nessa relação tripartite, dos 3 tempos, o antes, o durante
e o depois é extremamente importante para quem está trabalhando com as visitações, né? E, assim, driblar a implementação da lei que não é feita é uma opção, infelizmente, continua sendo uma opção de cada professor, né? Então, por exemplo, eu faço as minhas opções por utilizar a literatura negra dentro de uma bibliografia das minhas disciplinas que não tem nenhum autor negro no PPC. Mas eu dou aula de história da educação, eu dou aula de didática metodológica, eu coloco a literatura negra ali também. Tem autores brancos, sim, referências internacionais, mas eu coloco literatura latino-americana, não só as europeias. Então, é uma escolha minha também fazer isso. Eu sei que se sair para uma licença, morrer, me aposentar algum dia, né? Outra pessoa que venha possa não adotar os meus princípios, mas aí é o que eu falo. A gente que trabalha com cultura, com patrimônio, isso acaba extrapolando, né, uma questão teórica, vira uma questão prática, de você assumir também um desafio de vivência de vida. Né? Então, acredito que o professor ele vai ter que fazer essas escolhas, por mais complicadas que elas sejam. Porque eu fui professora da rede pública em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Estado, né, em São Gonçalo, no ensino fundamental. E se a gente ficar esperando, né, a mudança chegar, não acontece. Não acontece nem na universidade, ela chega a passos muito lentos, né? Então, a gente tem que promover essas próprias mudanças. E a gente vai arranjar muita briga, muita confusão e tudo, mas é uma forma da gente estar também contribuindo e mostrando aos alunos que é possível lutar, quebrar esses paradigmas dentro da própria escola, dentro da própria instituição, e implementar, de alguma forma, essa legislação, né, adaptando da melhor maneira que a gente puder ao nosso próprio conhecimento, ao nosso próprio contexto, né? Então, acredito isso, que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E aí, para o Vinícius, que falou do Museu Histórico Nacional, a gente tem aqui, em Sergipe, o primeiro museu afro do Brasil. Ele não é o museu da Bahia, o MAFRO. O Museu de Laranjeira, o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, em Laranjeiras, é o primeiro, é de 1976. Né? Ele surge com o Encontro Cultural de Laranjeiras também, que tem todas as manifestações culturais. E esse museu é um problema imenso, porque não é porque você está dentro do Museu Afro que você tem uma identidade negra belíssimamente representada. Pelo contrário, eu me lembro uma vez que eu trouxe Regina Abreu aqui para um evento de patrimônio cultural e ela quis visitar o museu. Eu não sabia se eu chorava de vergonha, né? Porque era um negócio assim, ela saiu assim, puxa vida, Juliana. Eu falei, pois é, você quis, né? Então é um processo, porque é a visão do colonizador dentro do museu. Né? Então, são os instrumentos de tortura, é a cozinha, é a roda né, da economia, da agricultura canavieira. Então, assim, é um processo muito complicado. Dentro da museologia, os meninos ainda conseguiram muito lentamente modificar uma sala, que era a sala do bendito sincretismo, que eles conseguiram exterminar do museu, e conseguiram, com exposições de curta duração, trabalhar um outro diálogo, que não seja tão aprisionador. Mas, mesmo assim, ainda é muito difícil. Então, eu acredito que, muitas vezes, a gente tem uma falsa visão de que o Museu Histórico Nacional é um museu que não tem, né, representatividade negra, e no Museu Afro você tem. Não, aqui é justamente o contrário. Eu levei os meninos para São Paulo, eles quase caíram duro quando eles visitaram o Museu Afro de São Paulo. Eles falaram, isso é um museu afro, é isso! Não é o que a gente tem lá. Pois é, calma. Né? Então, são processos que você vai construindo. Agora, a gente pode... Quantas estratégias a gente tem? De oficinas, de bonecas Abayomi, de oficina de tecidos, de pintura. Então, trazer os alunos dentro dessa perspectiva renovada, de criar metodologias lúdicas, possibilidades outras, para discutir também não de uma forma tão pesada, com conceitos, né? Mas trabalhar essa reflexão a partir do que eles entendem, né? Que está mais próximo da linguagem deles, a música, o grafite, chamar um rapper para a sala de aula, né? Para trabalhar essa reflexão, né? O que é a música como patrimônio, que música é essa, né? Chamar um sambista, né? E ir construindo essa pluralidade, essa diversidade, né? Então, é uma ação difícil, né? A gente, quando está lidando com patrimônio, a gente está lidando o tempo inteiro com a questão de pertencimento,
E isso já por si só já é uma questão que envolve com afetividade, com emoção. E se você não constrói uma relação de emoção com aquele patrimônio, você não identifica como seu, você não está nem ligando se ele vai ser depredado ou você é o próprio depredador daquele patrimônio, né? Mas para você desenvolver essa noção de pertencimento, você tem que senti-lo como seu. Né? E uma coisa também que eu aprendi que dá muito certo, né? Que eu uso muito nas minhas disciplinas de História e Patrimônio Cultural, eu termino sempre a disciplina comendo. A gente come o patrimônio, literalmente. Então, os alunos têm que apresentar o seminário, que eu digo para eles que eles ficam pensando, né, refletindo o semestre inteiro. Então, quando chega no final, eles já não estão aguentando mais de tantos conceitos, então vamos comer o patrimônio. Então, cada um leva o seu pratinho e explica o que tem de cultura, de patrimônio, de relação com a historicidade, as receitas ao longo do tempo desse patrimônio. E é fantástico, assim, eles adoram e eles entendem na prática o que é o patrimônio cultural. Né? E é uma grande festa, eu acho que a gente tem que lidar também com o patrimônio dessa forma, também problematizar, mas também ter esses momentos de festa, né? A Marta Abreu que o diga, com todo o seu trabalho aí na linha das festas africanas, então a gente não pode esquecer de festejar também o patrimônio, né? E principalmente essa herança tão forte dessas festas negras que nos acompanham até hoje, né? E vamos comer mais patrimônio. Muito bom. Bom, Fábia, gostaria de falar um pouquinho antes da gente... Eu gostaria. Claro. Eu falei que eu não ia falar, né? Eu falei que não ia falar, né, Leila? Mas, assim, depois dessa mesa, assim, incrível, eu queria agradecer, aprendi muito. Eu estou saindo... Agora, sim, desculpa, gente, eu sei que talvez não seja um bom exemplo, mas saí com vontade de comer patrimônio e derrubar umas estátuas. Vou quebrar tudo. Eu escrevi isso no post do Lauro, que fez a pergunta, que é de São Tomé. Eu escrevi, quebra tudo, né? Ele falando sobre São Tomé. Eu falei, será que eu dei um mau exemplo? Mas, enfim. A fala da Aline me contemplou um pouquinho, bem que movimenta e que move essa derrubada, né? Então, não sei, talvez, de repente, vamos quebrar tudo aí. Obrigada. Gente, agradeço muito a todos, a Leila, bom, ia falar palavrão aqui, mas não pode. Vocês são demais. Obrigada. Bom, eu também fiquei muito feliz com a mesa. Está gravando, não pode falar palavrão. Também fiquei muito feliz com a mesa. Só uma observação sobre a questão das estátuas que eu também não ia deixar de falar, né? Eu acho que tem uma diferença grande, e aí vou deixar essa reflexão, né, entre uma estátua homenageando, por exemplo, um traficante de escravo, e quando você tem um patrimônio que é tombado pela memória, porque ele remete, por exemplo, à tortura, né, como é o caso do DOPS, ou o caso da ESMA na Argentina, a Escola Superior da Armada. Eles não foram feitos intencionalmente para isso. Na verdade, eles trazem essa memória do trauma, mas é diferente de você ter uma estátua celebrando alguém, né, que foi construída como um monumento. Só vou deixar essa reflexãozinha para depois. Enfim, eu queria agradecer demais a Aline e a Janaína pelas disposições, pela animação, né, com que as duas levam suas pesquisas, seus alunos, suas investigações, né, seus trabalhos. A gente precisa muito disso nesse momento. Acho que serviu para aquecer também o coração, e é uma pena que não tenha dado para os alunos virem com seus sotaques tão diferentes aqui, fazerem suas perguntas. É sempre muito bom quando isso acontece, mas pelo chat conseguimos um pouco ter essa noção, todo mundo dizia de onde vinha, a cidade de onde vem, e dar essa dimensão também da importância do Prof. História, né? Esse programa que todos fazemos parte, e que queremos que continue forte, e isso depende da gente, depende de nós, de vocês que estão aí fazendo suas dissertações e firmes nas escolas. Então, era um pouco falar, né, quanto que aqueceu o nosso coração aqui no momento difícil nós termos visto essa movimentação por aqui. Então, um abraço a todos, cuidem-se. Né? E até a próxima. Alex, está aparecendo Beijão, aqui? gente. Tchau, Apareci. gente.
Obrigada, viu? Para encerrar a gravação. Beijo para você. E aí vou aproveitar para uma última reflexão de 20 segundos. De 20 segundos. Opa! E a gente também não pode esquecer Vai cair, hein? que essas estátuas foram construídas com o trabalho negro e indígena. Mesmo que muitas vezes celebram. Talvez esse seja um esquecimento que ninguém comenta muito. Vou desligar. Escrevendo lá no artigo, tá? Vai sair o artigo. Tchau, gente. Adorei. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Beijo, tchau. Foi um prazer. Beijo, gente.